Fala, doutor Ricardo, boa noite. Opa, muito boa noite, professor. Tudo bem? Semana corrida aí, né? Prazer. Live ontem, live hoje. É assim mesmo. Falar É de bom. sementes não cansa, não, é muito bom. E quando sabe é requisitado, isso que é bom, né, Ricardo? Compartilhar o conhecimento é importante que a gente vai trocando, né? É isso aí, falar do que a gente gosta é bom e eu tô lhe devendo uma cerveja aqui em Sinop, né? Vamos ver se a Covid vai deixar você vir dar aula Vai sim, aqui, né? vai sim. Logo, logo normaliza aí, se Deus quiser. E a turma aqui da especialização em sementes está ávida aí por assistir sua aula. Vamos ver se logo a gente está disponível aí, né? Não, com certeza, vai dar certo, vai dar certo. É isso aí. A expectativa vai subindo, a cobrança vai sendo maior depois, né? Vai ser Melhor mais pra de uma gente, né? cerveja, com A certeza. gente tem que estudar mais, aprende mais. Mas deixa eu contar, antes de começar, Ricardo, antes de dar as boas-vindas para você aqui, muita gente estava me perguntando o que aconteceu, que eu quase não pude garantir a live hoje. Na terça-feira eu mexi em alguma coisa, não sei o que foi, mas me causou um processo alérgico muito grande, muito forte. E aí eu acordei na quarta-feira com os olhos inchados, quase sem conseguir enxergar. E essa parte do olho juntou com o nariz aqui, parecia que eu tinha levado uma picada de abelha. E um prurido, uma coceira muito grande, não podia coçar. Mas graças a Deus, Ricardo, a gente tem amigo. E eu falo aqui, cultive boas amizades. Boas amizades não tem preço, não tem preço. E tem um médico de São Paulo, grande amigo meu, nós fizemos cursinho junto, algumas décadas atrás, né? Eu não podia sair de casa hoje, não podia dirigir ontem e hoje, porque tomando remédio que dava muito sono, mas não estava fazendo efeito. Aí logo cedinho hoje eu liguei para ele, ele me atendeu, diagnosticou que eu estava simplesmente com um processo alérgico forte, me passou o remédio, eu tomei o remédio 10 horas da manhã e agora estou com pouquinhas sequelas aqui, está um pouco inchado aqui, o olho ainda está um pouco enrugado, inchado, mas graças a Deus estou melhor e estou aqui para poder bater esse papo com você aqui e cumprir nosso compromisso com a turma, né? Então estou bem, pessoal, então estou bem. Então vamos lá, turma. Vamos convidar os amigos aí. Enquanto isso, eu quero dar as boas-vindas ao Ricardo. Muito obrigado, viu, Ricardo, por aceitar esse convite. Já estava na nossa agenda ali faz tempo essa live, né? E a gente veio protelando, mas eu acho que Deus faz as coisas certas. Nós estamos perto da época de plantio e eu estou sentindo bem isso aqui, porque meu vizinho de muro aqui está aplicando um calcário e... E ontem à noite ele trabalhou a noite inteira, hoje de manhã amanheceu, parecia que tinha nevado aqui em casa. E se parar para ouvir aí bem baixinho, deve dar para ouvir, ele tá puxando a grade lá com o bruto, incorporando o calcário. Então a ideia hoje, Ricardo, é a gente bater um papo aí, falar não só de semente, mas dos processos que você tem a experiência aí. Muito obrigado, viu, por aceitar bater esse papo com a gente. E antes de passar a palavra para você, vou fazer uma breve apresentação aqui sua. Se eu errar alguma coisa, você que é o dono do currículo, por favor, me corrija, tá? Ok, isso. Mas o Ricardo, ele é engenheiro agrônomo, ele é especialista, mestre e doutor pela UFPEL em sementes. Ele atua como consultor no Brasil e no Paraguai e tem aí uma ampla expertise, experiência na produção de soja, na produção de milho também. E hoje ele aceitou bater esse papo com a gente e passar para vocês o que eu digo que é sempre uma boa aula de graça aqui. Nós fugimos do horário das lives, né, Ricardo? Então, seja bem-vindo, Ricardo. É um prazer poder estar aqui com você e bater esse papo. Isso, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de trocar essa ideia, professor. E que bom que tu tá bem. Eu sempre me mantenho inchado, porque assim, né, gordo disfarça as rugas, né? Então, eu sempre estou inchado, né? Mas então, eu também... Mas hoje foi demais, viu? Eu assustei. Medo de ter que ir para o hospital, porque aqui tá feio. Aqui a última coisa que você tem que pensar aí. O pior lugar de ir é no hospital. É no hospital. Mas é isso aí. O Oliferson tá aí, ó, o cara da regulagem de semeadora, a agronomia rústica.
Então, pessoal, mandem aí, peso. cliquem aí nessa interrogação, mandem as perguntas aí. O papo de hoje é sobre a semente e a produção e a produtividade. E eu vou começar aqui com uma pergunta para o Ricardo. O pessoal está começando agora a se preparar para a semeadura. Aqui no Mato Grosso nós já recebemos a notícia, no norte do Mato Grosso, né, de que as chuvas vão firmar mesmo na primeira semana do mês que vem, de outubro. Então a expectativa, está todo mundo um pouco ansioso, mas tem que esperar, né, Ricardo? Tem que ter água suficiente no solo para que a semeadura seja feita de forma correta e que esse é o início da lavoura. Se a gente começar direito, a chance de dar certo é grande. Agora, se começar errado, a chance de ter problemas é grande. Então, a primeira colocação que eu faço aqui não é uma pergunta, é um bate-papo, é em relação aos materiais. Como que os materiais existentes hoje, nós temos um grande leque de materiais, principalmente de soja, milho, disponíveis para o plantio. Como que os materiais podem interferir, Ricardo, no desempenho da cultura? Brunão Gilioli aí, meu grande amigo de universidade. Como que esses materiais podem ou nos ajudar ou nos atrapalhar na condução da cultura hoje? O que a gente tem disponível, Ricardo? Que barbaridade. Tudo começa com a escolha do genótipo lá atrás, foi feito lá atrás. E nós evoluímos muito, muito. Eu comecei a minha vida profissional lá no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, com aquela soja convencional. Passamos pela transição do convencional para o RR, hoje estamos intacta e estamos à porta aí de novas plataformas, né? Exato. E isso vai ser exponencial. Se o CRISPR confirmar, a coisa vai ser muito dinâmica. Então, o genótipo hoje, a escolha do genótipo para dentro de cada zona de manejo, nós podemos dizer que cada zona de manejo é um talhão da nossa propriedade. Sim. A escolha, o posicionamento do genótipo dentro desta zona de manejo, na realidade de cada propriedade agrícola, de cada fazenda, né? Costumo dizer que cada fazenda é um universo, e a gente tem que entender desde a cultura do dono da propriedade, do agricultor, do gerente da fazenda, né? A gente tem que incorporar tudo isso e posicionar o genótipo certo, na maneira certa, no momento certo, na população certa. E essa conjuntura é um alinhamento estelar, né? Tem que dar, se tiver tudo alinhado, dá tudo certo. E nem sempre está tudo alinhado. A gente tem que ir corrigindo rumos conforme, como tu falou, as perspectivas de clima. Porque começar certo já é uma grande garantia de que esse alinhamento possa ser mais fácil de acontecer, né? Perfeito. E assim, Ricardo, de um tempo para cá houve uma mudança, né? Eu converso bastante isso com os meus alunos. Quando eu cheguei no Mato Grosso, a gente falava somente de material super precoce, médio e tardio. Super precoce, médio e tardio. E hoje o mesmo material pode se comportar dessas diferentes formas, né? Tanto que hoje a gente trabalha com grupos de maturação. Um material que é precoce aqui, ele pode ser tardio no Rio Grande do Sul. A mudança e o tratamento dos materiais através de grupos de maturação trouxe uma melhoria de escolha para o produtor? Além dessa mudança, dessa nomenclatura, que é muito mais assertiva do que essa genérica que a gente trabalhava um tempo atrás, né? Porque confundia, porque que é semi-precoce, semi-tardio. Sim, sempre sim. É muito cinza isso, né? Em branco ou em preto fica aquela lacuna sem ser preenchida, né? E a gente tem muito mais assertividade quando a gente trabalha com grupo de maturidade e a mudança do perfil agronômico das variedades, principalmente com a chegada do tipo de crescimento indeterminado, trouxe essa plasticidade da soja. É algo fantástico, Então a gente consegue trabalhar população, época, dentro do mesmo grupo de maturidade e planejamos melhor, com mais assertividade, tanto a semeadura quanto a colheita. E quando a gente fala em materiais, há uma tendência aqui na região, vou falar de onde eu estou mais acostumado, mas de redução do tempo desse material a campo, é lógico. Hoje a gente tem a cultura do milho, nós temos a cultura do algodão e nós temos aí a safra de boi.
Então, o produtor ele quer plantar o mais cedo possível para otimizar o máximo possível a sua área e assim conseguir fazer mais dinheiro na mesma safra. Então, a gente vê uma tendência dos produtores tentarem plantar cada vez mais cedo materiais que, em sua maioria, são materiais que engalham pouco por serem materiais de ciclo mais curto, com populações elevadíssimas. Não é raro encontrarmos produtores iniciando o plantio de soja com os primeiros materiais, que espera-se que é o que ele vai colher primeiro, colocando aí em espaçamento de 45, 50 centímetros, 26 sementes por metro. Isso aí dá em torno de 520 mil plantas por hectare, né? Então, o que é essa mudança aí e como que essa população pode influenciar na produtividade? Eu devo ganhar mesmo no indivíduo ou eu tenho que ter um material mais robusto que me dê peso de grão? Cada caso é um caso. Vamos usar a máxima agronômica, né? Vai depender. E aí, só para completar, só para completar, tem uma pergunta que me fizeram aqui no chat que a gente mandou hoje e eu vou transmiti-la para você. Existe um número mínimo de materiais para se plantar por hectare, assim, diversificar a minha área? Aí você já engata nas duas perguntas aí. Eu vou deixar essa por último, eu vou começar com essa colocação que eu acho que é interessante. A população de planta é algo muito particular de cada material. E essa história de aumentar o número de sementes por metro quadrado ou o peso das sementes é um ajuste fino que a gente deve fazer. A preocupação tem que ser o seguinte: vamos imaginar materiais do começo da década passada, onde a gente tinha uma área foliar enorme. Então a evapotranspiração era muito grande. Hoje, mesmo com uma população alta, ajustando então o número de sementes por metro, esse é o principal componente de rendimento, não vai ser a massa de milho. Se a gente combinar os dois aí, explode a produtividade. A gente tem materiais que tem uma área foliar muito mais ajustada, não é excesso, né? A gente tem uma relação grão-palha bem ajustadinha para esses materiais modernos. Então isso é muito particular, então a gente tem que estudar bem o posicionamento dentro de cada fazenda. Tem materiais que tem genótipo que vai responder à população, tem genótipos que não. É melhor a gente trabalhar então forçando um pouco mais a massa de milho e forçando um pouco mais que ele ocupe os espaços, as ramificações. Para nós aqui no sul, a gente procura fazer um pouco mais isso, a gente explorar um pouquinho esse ajuste de planta. Se a gente exagerar muito na área foliar, colocar material que tem muita folha, tem que ser irrigado, tem que ser uma condição ideal, tem que posicionar o enchimento de grão muito, muito acertado com as chuvas, né? Tem que proporcionar para ele isso, né? É um ajuste ainda um pouco mais fino, né? Perfeito. Então a gente tem que entender um pouco disso daí. E quanto a ter genótipos, vários genótipos, também é um assunto a gente estudar. Eu conheço produtores que trabalham com um material só. A gente conhece certos materiais aqui há muitos anos. Eu, nas minhas indicações, eu sou um pouco conservador na troca de genótipo. O time que está ganhando, eu jogo mais para não perder. Né? Eu jogo um pouquinho mais para não perder. Eu conheço o perfil de agricultor que é um pouco mais assim progressista, né, para frente, assim, vai querer material novo, mas eu tento jogar ali do meio de campo para trás. E eu conheço produtor que trabalha com material só, diversificando a época de semeadura. Isso não tem problema nenhum. Isso não tem problema. A gente pode fazer. O que nós não devemos deixar de fazer é ter um espacinho da nossa fazenda, da nossa consultoria, para os amigos aí que trabalham com consultoria, em estudar essa interação do genótipo, época, população, dentro dessas zonas de manejo, dentro das propriedades. Não só lá no dia de campo, não só o que o obtentor fala para a gente, que eles estudam bastante isso também, mas é muito bom a gente ter isso em loco, com a realidade nossa. Com a quantidade, por exemplo, se eu tenho um genótipo que tem uma janela de semeadura muito curta, né, para o seu pico de rendimento, eu tenho que calcular isso dentro da minha zona de manejo. Né? Exato. Se eu tenho um material um pouco mais plástico, é um pouquinho melhor. Né? Eu ajusto aqui, perco aqui, ganho ali.
e a gente consegue elevar a produtividade média. Nada como testar na área de combate, né? E as empresas, elas gostam de testar esses materiais, então vale a pena fazer isso. Essa pergunta me lembrou, na cultura da cana, totalmente distinto do que nós estamos falando hoje, por serem materiais clonais, a lei exige que se plante ao menos 5 materiais por área, né? 20%. Mas a soja, ela tem uma diversidade muito maior de materiais para serem trabalhados. E tem alguns trabalhos sendo feitos aqui na universidade que eles mostram até que a redução da população, ela pode proporcionar até uma produtividade maior. Mas não dá para usar isso como via de regra. Você tem que testar um material e você tem que testar a condição, né? E aqui, cada ano que passa, dizem que isso são ciclos aí em torno de 7 a 10 anos, as chuvas vão se atrasando cada vez mais, e se você arrisca plantar muito cedo, parece que até saiu uma reportagem na Cid News aí esses dias, né? Plantar no pó é arriscado ou é viável, né? Eu lembro de plantar no pó algodão lá em São Paulo, agora aqui a gente acha muito arriscado. Então tem que realmente se testar isso para que você tenha uma razão de trabalho e não errar, né, Ricardo? A semeadura no pó é algo muito particular também. A gente precisa entender, eu não estou aqui para criticar ninguém, apenas fazer algumas colocações e alertar, né? A gente pode fazer isso. Tem realidades, quem tem muita área e não tem máquina suficiente, ou precisa de uma janela de plantio, ou pensando na safrinha, e tem que plantar. Agora, plantar no pó, quando a gente falar no pó, tem que ser pó. Tem que fazer poeira. Se for ali meia boca, os riscos são muito, muito grandes, né? Então, até o professor Silmar colocou o trabalho lá dele com o Deluxe, exemplificando justamente um trabalho com sementes tratadas e não tratadas aí nessa edição, onde está desenhado claramente. Quando as sementes encontraram um pouquinho de umidade, elas desencadearam um processo, nós acabamos armazenando essa semente no solo com um pouco de umidade, então as sementes tratadas ainda tiveram um certo desempenho, já sem tratamento, não aguenta. Então a gente precisa tentar entender bem essa realidade e fazer as boas práticas, então, para minimizar riscos. Então, se eu vou semear no pó, apareceu uma pergunta aqui. Isso. Se eu vou semear no pó para aproveitar uma área, eu já tenho um fator que vai interferir. Então, eu tenho que ter uma semente de altíssima qualidade. Já começa aí. Eu tenho que ter cuidados no tratamento. Eu já sei que eu vou estar perdendo inoculante. Porque se minha semente fica lá 10 dias armazenada num solo, no pó, a 30, 35 graus, o que acontece com essas bactérias? Né? E nitrogênio é tudo hoje para a cultura da soja. Sim. Importante. Então você vai correndo risco. Vai no risco. É igual passar sinal vermelho. Passa uma vez, 2, 3. Roleta russa. Tá tranquilo, mas uma hora pode acontecer. Então as decisões precisam ser muito bem tomadas e estudadas caso a caso. Perfeito. Hoje, com o advento do plantio direto, a semeadura no pó, eu acredito que ela deve ocorrer ou quem está migrando de uma área de pastagem para implantar um sistema de plantio direto, que aí ele vai fazer o que meu vizinho aqui atrás está fazendo, né? Aplicar um calcário, passar uma grade pesada, depois passar uma grade niveladora, pulverizar o solo para que a semente fique ali em 100% de contato. Agora, se for meia boca mesmo, e tem um outro problema, respondendo as perguntas aqui do Oliveira, do Renato S. Oliveira e da Ana Paula, quais os riscos, né? Além dos riscos padrão de desuniformidade, o grande problema é a semente ganhar água, né? Atingir o ponto de germinação, que é a emissão da raiz primária, e ali a água ser cortada. Isso, se ele tiver muita sorte, pode fazer bem, mas em 99% dos casos, a primeira qualidade da semente que vai embora é o vigor, né? Pode ocorrer, eu já até comentei aqui em Campo Verde, próximo a Cuiabá, tinha um aluno fazendo estágio numa fazenda e eles me ligaram com um talhão que tinha chovido
e fazia uns 3 dias que não chovia. E a semente ela já estava de soja, já estava no formato de feijão, mas não tinha emitido raiz primária. Eu falei, espere, se nos próximos 3 dias não chover, talvez vocês tenham que replantar. E aí, de 3 para 4 dias, choveu, e por incrível que pareça, Ricardo, foi um dos melhores talhões deles em termos de desenvolvimento. Mas ele ganhou um presente de Deus chamado, né, o tal do Prime, o Osmo Prime, condicionou aquela semente. Condicionou a semente. Mas foi muita sorte, né? Na maioria das vezes isso não ocorre, e quando tem que fazer a ressemeadura, aí a gente sabe que o lucro do produtor vai por água abaixo, porque a faixa é muito curta aí, né? Pessoal, vocês podem mandar perguntas aí, o Ricardo está disponível aqui, nós estamos caminhando, estamos fazendo o processo de plantio, nós vamos conduzir essa lavoura com vocês aí nos próximos minutos, mas já passou quase 30 minutos, mandem as perguntas aí, tá? Então, Oliveira, Ana, se nós respondemos, tudo ok, vamos para frente. Ricardo, a gente pode falar em produtividade a qualquer custo? Produtividade é o único interesse do produtor? É um balizador, né? A gente precisa aumentar a produtividade, porque a produtividade ela é uma diluidora de custos. E, além disso, ela faz com que a gente melhore o processo. Então, eu busco produtividade no ajuste fino. Né? No ajuste fino. Isso faz com que a gente busque realmente melhorar cada processo em si, tomar nota, né? Usar a tecnologia como tem que ser. E isso é muito bom, mas a qualquer custo não. O que interessa é a rentabilidade. O que interessa é ter a gestão dessa curva de aprendizado. O produtor que não faz gestão, e aí a gente tira o chapéu para o pessoal aí do Centro-Oeste, quem aí não tem gestão já quebrou. Né? Trabalha para tampar buracos, sabe? E aquele que não faz gestão, se você não faz ainda, se você atende alguém que não faça uma gestão bem feita, contábil, fiscal, tributária, ambiental, de processo, né? Meu amigo, sinto dizer, mas vai ser atropelado. A locomotiva está chegando. Né? A gente precisa melhorar. Tem a questão de sucessão familiar, que nós, né, vamos ter que lidar com essa sucessão, e isso não é fácil, né? A cultura de cada proprietário, de cada família, né? A agricultura é familiar, não vamos dizer que são empresários do agro, mas geralmente são empresas familiares. Então, a qualquer custo, não. Mas a gente tem que estar olhando esse horizonte. Eu preciso aumentar a minha produtividade, eu preciso melhorar meus processos antes de comprar outra fazenda, por exemplo. Eu tenho que arrumar a casa aqui para depois expandir. Nós gravamos, Ricardo, com o Zecão, da Fazenda Capuaba, que é um produtor, engenheiro agrônomo, produtor rural aqui de Lucas do Rio Verde, e ele é um dos exemplos em termos de rotação de cultura. O Zecão, ele disse que ele chegou no fundo do poço para aprender a trabalhar com o sistema, e hoje ele tem, aqui no seco do jeito que está, ele mostrou fotos semana passada, ele participou da reunião do grupo de pesquisa que nós temos aqui, de sementes aqui na faculdade, mostrou fotos de áreas com massa verde, sem irrigação nem nada. E ele diz isso, ele falou, antes de você crescer horizontalmente, você precisa crescer espiritualmente e verticalmente. Você precisa aprender a lidar com os conceitos, que às vezes numa mesma área você pode tirar um rendimento maior do que simplesmente crescer em área. E isso é algo que o Brasil tem feito muito bem. Né? Isso é algo que o Brasil tem feito muito bem. O pessoal do Paraguai aí tá mandando um abraço aí, hein, Ricardo? Seus amigos. O Camargo escreveu aqui, ó, gestão é a alma do negócio. Exatamente. Se a gente souber onde estão os nossos erros. Mas, Ricardo, quando você fala em ajuste fino, vamos detalhar um pouquinho mais isso. Ajuste fino é o quê? Plantabilidade, o processo de semeadura, a condução da lavoura, o controle de plantas daninhas, o uso das tecnologias, né, da RR, agora vem vindo aí as Intacta 2, Extend, o controle de lagarta. Como é que é? Como é que é essa questão do ajuste fino? Aquilo que quem você representa bem, né? Eu acho que você é um bom discípulo do grande Dirceu, as suas postagens e os trabalhos que você faz mostram muito a prática que o Dirceu sempre gostou de
de mostrar. Você está de parabéns em relação a isso. O que é esse ajuste fino? O que é o basicão bem feito que ele fala? O basicão bem feito. O principal princípio que eu tenho nas minhas consultorias é Liebig. Liebig, Mitscherlich e Pareto. São três três mestres assim, que a gente aplicando é o básico bem feito. Né? E falando em Extend, essa vai mostrar o que nós vamos exemplificar aqui, né? As cagadas de tecnologia de aplicação, que são generalizadas, de maneira geral, a gente tem semeadura e, em segundo, tecnologia de aplicação, são coisas bastante que a gente precisa evoluir muito. A gente melhorou. Máquina, né? Nós precisamos melhorar um pouco mais. Essa vai mostrar. Porque existe muito problema de deriva, de horário e tal. Só que ninguém reclama de deriva de fungicida, pelo contrário, né? O vizinho faz a bordadura aqui para mim, deixa a deriva, né? Eu quero ver o de cama. Isso aí. Eu quero ver, vai mostrar. Então, a gente precisa avançar para esses ajustes finos dentro de cada processo. A semeadura é metade. Eu considero metade. Os custos ali são metade. Se a gente colocar desde o preparo de solo, de tudo, dá até um pouco mais na metade. Então, veja bem, se começar mal feito, a gente impõe o limite, ali é o teto. O resto que a gente faz já está com o teto colocado ali na população, na competição específica entre as plantas, no ajuste das plantas, tanto vertical quanto horizontalmente, né? Se eu preciso de 20 plantas por metro linear, dentro do metro eu tenho que ter uma em cada 5. Eu preciso fazer um ajuste bem feito disso daqui. Para isso eu preciso medir, eu preciso melhorar. E não é comprar uma máquina, comprar um outro monitor, né? Tudo isso ajuda. Eu posso trabalhar muito bem com aquilo que eu tenho. E eu deveria fazer isso. Antes de pensar em colocar um GPS num A18. Aí não. Mas eu posso fazer uma boa aplicação com um A18. Quem não conhece um A18 é um pulverizador de arrasto. Né? Estamos velho. Acho que nem tem mais isso aí. Tem sim, viu? Os Columbia Cross aí. Né? Isso é do milênio passado, né? Pelo amor de Deus. A gente evoluiu. Eu aprendi a regular pulverizador no Hatsuda 400. Depois foi o PJ 600 e por aí vai. Na cordinha. Na cordinha, é isso mesmo. Hoje não, hoje é tudo digital. Vamos explorar isso aí. Mas a gente pode fazer bons ajustes de aplicação. E a aplicação pode ser bem feita com aquilo que a gente tem. Perfeito. Então, a melhoria de processo como um todo. E são coisas, né, Ricardo, que a gente já conhece. Muitas vezes a gente é criticado, você é professor, esqueci de citar ele, professor na especialização aqui em Sinop, e às vezes a gente é criticado, pô, professor, mas na lousa aqui, na prática, o negócio é diferente, na lousa é bonitinho. Mas se tem a teoria, ela veio de algum lugar, e ela serve de base para alguma coisa. Lógico que no campo você vai fazer os ajustes. Você citou, né, que o Dicamba vai diferenciar os homens dos meninos. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião da equipe que está trazendo essa tecnologia do Dicamba para o Brasil, e nessa oportunidade o professor Ulisses Antoniassi, que foi meu professor lá em Botucatu, estava mostrando o que tem que ser melhorado, ele e outros pesquisadores. Mas quando eu fiz aula com o Ulisses, foi bem engraçado, porque uma pergunta corriqueira, quando se fala tecnologia de aplicação, é assim, professor, o avião ele é melhor do que o autopropelido ou de arrasto, né? E ele falava, não. Em termos de eficiência de alvo, se você regular bem os três vão ter a mesma eficiência. O rendimento, em função da sua prioridade, que muda, né? O avião faz 1.500 hectares num dia, enquanto um pulverizadorzinho de arrasto ali pode fazer os seus 150. Então, se a gente aprender a trabalhar primeiro com o que a gente tem em casa, e são coisas simples, tem colegas que mostram aí, né? Paulinho fala muito de regulagem de semeadora, adubo, ele até brincou numa palestra que ele deu segunda-feira, né? Distribuição de adubo com taxa variável, cada linha cai uma coisa e assim vai. Então variabilidade é grande. Variabilidade é grande. Então, se a gente conseguir fazer o basicão bem feito, já é uma grande evolução, né? É uma grande evolução. E o Zecão fala isso.
você consegue fazer a lição de casa em casa de forma correta, para depois aprender a evoluir. Bom, a Rá Pereira, deve ser Rafael, ele pergunta aqui para você, Ricardo, qual a profundidade adequada de plantio no pó? Vamos, areia ou argila, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Já começa no depende, né? Vamos pensar na areia. Em torno de 3 centímetros estaria muito bem. Não muito mais fundo que isso, porque se errar a previsão e chover demais, vamos selar o suco de semeadura. Além de dano de embebição e outras coisas que podem acontecer, a gente já vai ter algum problema nisso daí. E muito raso também, nós vamos estar expondo a semente demais aí à própria radiação do sol, né? Agora em argila a coisa um pouco complica, né? Porque a gente tem formação de torrões, de grumos, né, de agregados de solo, e ali formam bolsões de ar. E aí a flutuação da umidade, com a umidade noturna, a própria água gravitacional, ali a gente tem que tomar alguns cuidados. Aí geralmente o pessoal, e por ser um solo mais escuro, geralmente a gente tem argila para aqui no sul, solo um pouco mais escuro, a temperatura vai lá em cima, né? E no suco geralmente a gente não consegue ajustar muito, se corta um pouco a palha, né? Então ali fica um pouco mais quente. Então o pessoal costuma afundar um pouquinho mais, por causa dessa formação aí, vai para uns 4 ou 5. Mas a gente está falando de fatores de risco. Olha só como eu estou arriscando fazer isso. Então quanto mais eu afundo, mais a possibilidade de encontrar alguma umidade, né? A semente ela busca a umidade ali em torno de 1 centímetro, né? Na circunferência dela ali. Então se ela encontra alguma umidade ali, 2,5% até 5% da capacidade de campo do solo, ela vai buscar umidade. O solo nunca vai estar 100% seco, você vai ter um tipo de água ali retida. É que ela não consegue, né, passar de fase. E aí ela vai começar então a desencadear processos. E para germinar a gente precisa de fornecimento de água em estado líquido de forma contínua. Isso é o mundo ideal, né? Então ajustar a profundidade é mais ou menos nessa faixa dentro desses 2 tipos de solo. Agora, o que não pode acontecer, e geralmente acontece, né? O pessoal que começa a plantar não quer parar. Então, às vezes começa numa condição ideal, e aí a umidade vai abaixando, né? Vai ficando cada vez mais profunda, só vai afundando mais a semente para buscar aquela umidade. Aí a gente transforma as sementes de alta qualidade em planta medíocre. Perfeito. E a produtividade da lavoura vai estar muito, muito alinhada com a quantidade de planta de alto desempenho que tinha lá. E bem arranjada entre si. Esse é o mundo perfeito. Isso aí. Fora aqui, se for no pó e na argila, se de repente der uma chuva de alta intensidade e curta duração, pode ocorrer, né, Ricardo? O assoreamento do sulco, formar um tijolo em cima da semente e ela não vai sair dali. Nossa. É isso aí. É isso aí. Perfeito. Perfeito. Pessoal, essa semana aqui eu recebi muita mensagem do pessoal do Paraguai, da Argentina e da Colômbia. Os colombianos estão lá partindo para querer plantar soja também com altos níveis. Já teve lá, Ricardo? Eu nunca fui. Tive lá. Estavam me convidando a conhecer, né? A gente arranhando. Um país fantástico. Que joia. É bom que a agricultura cresça e a América do Sul tem muito potencial para isso aí. Sim. Ricardo, nós temos outra... Eu sei que você atua bastante no Paraguai, né? Praticamente, Argentina, e é bom estar em contato com eles, aprender e conhecer outras áreas também. Vamos lá. Esse rapaz, eu não sei se ele é brasileiro ou se ele é paraguaio, mas ele escreveu em espanhol brincando com você. Yaron Gama, mas vamos lá. Depois ele escreve aí de onde ele está falando. Ele está perguntando, Ricardo, se entre o tratamento de sementes e o plantio, há um tempo adequado para armazenar essa semente sem que ela tenha problemas, danos ou prejuízos para esse tipo de armazenamento. Qual que seria o tempo ideal aí entre tratar e plantar? O mais rápido possível. Isso é o ideal, o mundo perfeito é já. Tratar aquilo que vai ser semeado no dia, né? Tratou, semeou, isso é o ideal. Muitas vezes a gente tem que deixar algo armazenado há alguns dias, então vai depender, primeiro, da receita. Do que você está compondo a sua receita de tratamento.
A semente é um caminhão hoje. É um caminhão, ela carreta. Daqui uns dias ela vai ser um trem, vai ter que carregar tudo. Ela já carrega a genética, a qualidade, né, fisiológica, físico-sanitária, e mais ela tem que ser protegida, fungicida é importante, inseticida é importante, tudo é importante. Inoculante é importante, e aí mora um pouco o perigo, né? Que a gente tem volumes de caudas diferentes, para realidades diferentes. Então vai depender do tipo de receita que a gente está mexendo aqui, e também das condições de armazenamento. Nós não podemos colocar uma semente, né, tratada e armazenar ela muito mal. Então o ideal é trata aquilo que você vai semear no dia. Exato. No tratamento industrial, nós temos uma flexibilidade um pouco maior, né, Ricardo? Ah, sim. É uma tecnologia um pouco diferente. Nos permite, então, trabalhar com volumes de cauda maior, porque o processo de tratamento é diferente, é muito diferente daquilo que a gente consegue fazer em um farm. E a gente consegue adicionar alguns produtos que secam mais. A gente consegue colocar, por exemplo, um tratamento de batelada entre um volume que está sendo tratado e outro que está em espera. Eu posso trabalhar aquele tempo, eu posso trabalhar com ar, eu posso trabalhar com produtos, né? Eu posso tratar por camada. Então, isso me permite que a gente tenha maior assertividade na dose semente. Então eu tenho uma menor variabilidade. Mas também não adianta armazenar mal. Está tratada bem, não pode ser armazenada de qualquer forma. Isso aí, ó. Agropecuária Bonanza do Panamá tá mandando saudações para nós aí. Saludos. Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Existem hoje, não sei como que é, isso aí você podia trazer sua experiência no Paraguai, nos outros lugares onde você conduz aí as suas consultorias. Chuva na colheita é um problema crucial aqui no Mato Grosso, porque a gente colhe a soja em dezembro, janeiro, fevereiro, e existem trabalhos mostrando que quanto antes eu colher essa soja para semente, menos risco de pegar chuva depois que ela atingir a maturidade fisiológica. Nós temos uma flexibilidade aí de materiais com resposta boa à chuva na colheita, tanto para grão, porque o produtor perde na hora de entregar um grão ardido, quanto para semente em termos de qualidade, sabendo que cada chuva após a maturidade reduz a qualidade da semente? Essa é uma questão bastante importante. Se o Fernando estiver aí, ele podia nos ajudar muito. Questão de tegumento. Pessoal, muitas vezes os obtentores estão negligenciando um pouco a questão de qualidade de semente e começa lá no tegumento. O genótipo em si já tem carrega consigo potenciais de qualidade diferentes. A gente sabe que a gente não deve nem num teste de qualidade comparar entre materiais, sempre dentro de cada genótipo. E o pessoal, e tegumento também tem a ver com qualidade de grão, né? O semente tem que germinar, o grão tem que ir para a indústria, não pode estar com vagem aberta, com problemas de fechamento de vagem, seja ela interagindo com qualidade de solo ou não, com potássio, com boro, com cálcio, enfim, temperatura. A gente precisa selecionar melhor os materiais que aguentam mais isso daí, porque senão o material a gente produz bem, mas começa a ter esse tipo de problema. Alguns materiais passaram aqui no sul a ter esse tipo de comportamento. Apesar de ter boa produtividade, a gente teve que descartar? Não foram para frente. Então, a chuva na colheita é hoje um dos principais problemas na produção de semente. Para nós que trabalhamos com época diferenciada, há 15 anos atrás eu tinha um problema sério de percevejo. Hoje eu não tenho problema de percevejo. Hoje o meu problema é dano mecânico e chuva na colheita. E é muito mais chuva na colheita do que dano mecânico. Dano mecânico eu tenho que controlar, é obrigação nossa, né? A gente sabe o que causa, né? Então eu vou ali trabalhar com axial, trabalhar com plataforma, colher com o momento certo, com a umidade certa, não vou deixar bater lá nos canos da UBS, em elevador. Mas a chuva, e daí? Não tem. Por mais que a gente escalone o plantio, a semeadura chega um momento que, esse talhão aqui vai ter que tomar chuva. Então é bastante complexo essa questão. Então a saída seria mesmo... Fungos vêm... Os fungos tomam conta, né?
Então tem que se trabalhar o melhoramento em cima disso. O pessoal da Embrapa aqui tem trabalhado bastante, o Auster, mas faz tempo que a gente não vê trabalhos mais assim, assíduos em cima disso. Isso é uma demanda que ajuda o produtor em ter menor desconto de rendimento e também a indústria de sementes, que pode segurar materiais com melhor qualidade lá. Ricardo, então agora falta 15 minutos para acabar, o pessoal resolveu perguntar. Mas vamos lá, tem duas perguntas aqui que falam sobre tamanho de semente, né? Uma, se nós deveríamos aqui, o Jader Job, não sei de onde ele é, e o Renato aqui, Renato, deixa eu voltar. O Pereira de novo está perguntando, tamanho de semente, né? Do seu ponto de vista, qual peneira melhor? 5,5 ou 6,5, sendo as duas com a mesma germinação e vigor. E o Jader, ele pergunta se semear no pós-sementes maiores é mais vantajoso. Vamos tentar juntar as duas. Vamos juntar, bom. Bom, Jader, colega nosso aí, tem algumas publicações junto. E, inclusive, ele está com uma demanda aí minha, colega lá da universidade. Joia. Eu jogo muitas pelotas para ele chutar. E aí, vamos lá. 5,5, 6,5, bom, se for mesmo a germinação, mesma qualidade fisiológica, porque isso é bem factível, eu prefiro a menor, que eu gasto menos. Quanto custa? Já fez a conta de quanto custa uma semente intacta, né? Com a tecnologia melhor que tem intacta, com o tratamento? Quanto custa cada uma? Então, se eu tenho o mesmo tamanho, um PMS menor, eu consigo estabelecer muito bem uma lavoura com uma peneira menor, um tamanho menor, sem dúvida nenhuma. Agora, quanto maior, né? É que assim, não é só o tamanho, é a forma dela. A gente tem muitas situações que elas são mais esféricas ou achatadas. Uma peneira menor, mais achatada, é ruim de regular isso para quem tem disco. É terrível. Eu sei, porque essa semana eu tive fazendo um trabalho com isso. As maiores são um pouco melhores para a gente fazer regulagem. Então, por isso que muitas vezes o pessoal prefere as peneiras 6, 6,5, 7, né? Para regulagem. Mas para quem tem pneumática, o que pode acontecer nessas menores mais achatadas, colocar muita pressão no vácuo do ar e acabar levando duas. A gente tem alguns mecanismos que vai tirando isso, mas a gente tem que estar atento para que isso não ocorra de forma sistêmica, né? Então, respondendo a pergunta de forma objetiva, uma semente menor, você gasta menos para implementar 1 hectare. E tem o mesmo potencial de uma semente maior. Agora, a semente maior é mais fácil de regular. Visualmente, ela é até melhor. Você olha assim, poxa vida, né? A aparência é um pouco melhor. E com relação para a semeadura no pó, bom, como a semente precisa dobrar o seu peso, né? Absorver metade do seu peso de água para germinar, então uma semente menor precisa de menos água. Uma semente maior precisa de mais água. Então, se é pó, e eu coloco uma semente maior ou menor, diferente. Agora, se eu tenho um pouquinho de umidade, eu corro mais risco, né, de começar algum processo na menor. Porque é física, né? Vai absorver menos gramas de água, menos massa de água no semente menor. Perfeito. É isso aí. Ricardo, tem uma pergunta legal aqui do Renato Cacho, foi meu aluno, né? Eu não sei se ele está testando ou se ele está perguntando mesmo a gente, mas vamos lá. Ele diz assim, que algumas cultivares de soja tem problema sério na germinação. Ele diz que por si só, característica genética, pelo que eu entendi, a semente germina mal. Quando ele faz o tratamento de semente, ocorre um aumento de 10 a 20% na germinação. Qual a sua visão? Semente tem produto aí que aumenta a germinação, Ricardo? Esse é um tema bastante polêmico e sempre surge essa pergunta e a gente não pode nem titubear em responder um negócio desse. Não existe produto que aumenta a germinação, aumenta o vigor de semente. Isso é fato. Porque se eu tenho uma célula morta, ela não vai ser revivida. Não existe produto que vai rejuvenescer um tecido morto, uma membrana destruída. O que a gente tem estimulantes para plântulas. Então, se a semente está morta, ninguém vai ressuscitar ela. Agora, os trabalhos que eu tenho feito, quanto maior a qualidade da semente, com o produto certo, potencializa.
As menos vigorosas, elas melhoram um pouco a plântula, e as muito baixo vigor, indiferente, vou tratar ou não. A questão da pergunta. Sim, o genótipo influencia na qualidade da semente. E se existe um material que existe muito problema de qualidade de semente, possivelmente ele vai sumir do mercado, porque a gente não consegue fazer isso daí. Agora, será que isso não está associado a outros problemas que não estão só na semente, estão na planta, como, por exemplo, a própria vargem? E aí, nós temos fungos oportunistas que estão trabalhando em cima dessa semente, e essa não seja a causa? Então, a gente precisa ver bem, estudar bem isso daí, ver se faça uma patologia aí para ver o que está acontecendo. Se eu não estou com Phomopsis, por exemplo, a gente tem problemas no início, depois isso vai no final, né? Aquelas perguntinhas de prova, né, professor? Exato. Germinação subindo, por que explique, né? Descreva o que está acontecendo, e às vezes a gente o próprio fungo vai perdendo a viabilidade e a germinação do lote vai melhorando. Então tem que fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado para descobrir isso aí. A germinação, ela tá lá naquele padrão no dia da semeadura. O que pode acontecer é que o tratamento de sementes, ele está dando condição para a semente expressar esses 10 a 20% a mais que ela não estava expressando sem o tratamento. Né? Muito bem colocado. Eu já falei aqui e vou repetir de novo. Quem está aí na live com a gente, né, ou até mesmo o Ricardo, o dia que achar um produto que aumenta a germinação, pelo amor de Deus, me chama para ser sócio, que nós vamos montar esse negócio junto aí. É simples. A resposta para isso é simples. Se existir, eu tenho lotes aqui com 70 que eu joguei fora. Eu vou transformar. Traz aqui o produto, vou tratar, estou garantindo, está na mão do agricultor. Até hoje não apareceu ninguém. Não apareceu mesmo. E os que apareceram tiveram que sair correndo. Pois é. A gente precisa ser muito firme nessas colocações, porque isso é ciência. A gente não está falando porque a gente acha. É ciência. Aprovado, isso mesmo. Ricardo, só antes de fazer mais perguntas que estão vindo aí para frente, um material que produz boa semente é sinal de que ele vai ter boa produtividade no campo? Barbaridade. Não, essa relação ela não é tão linear assim, né? Ela não é tão linear assim. A produtividade é um conjunto de fatores, né? Começando desde o genótipo, a escolha de semente e os processos que a gente faz. Então, nem sempre eu vou ter... Se não fosse assim, as sementes com tegumento preto, né? A gente estaria trabalhando com elas, porque elas são de qualidade. A armazenabilidade é ótima, a espessura do tegumento maior, a gente teria mais proteção, a gente está trabalhando com elas. E nós não estamos, né? A gente não tem produtividade. É isso aí. Na verdade, os materiais, eles podem variar. Não entrou a pergunta aí, nós não vamos falar, mas às vezes a semente menor tem mais vigor do que a semente maior, então isso aí depende muito da condição que a gente está colocando. Deve ser aqui Shelly Emer, não sei, ela está perguntando para a gente o que precisa fazer para um profissional se inserir no mercado de trabalho na área de semente. Alguma característica imprescindível, Ricardo? Bom, uma vez que essa abelhinha te pica, acabou. Esse vírus te pega, não tem cura. Sementes nos traz essa visão extremamente holística de tudo, né? De tudo, e isso é muito legal. O que um profissional precisa? A primeira coisa é ter brilho no olho, é ter paixão. E correr atrás, estar junto com pessoas que carregam o mesmo sentimento que você. Eu estou no mundo sementeiro, eu estou participando das lives, a gente está trocando ideia, a gente tem um network muito grande, a gente troca conhecimento, com experiências em vários locais do mundo. Olha só que maravilha, a gente está conversando com um monte de gente aí da América do Sul, não sei se pode até ter gente de fora aí, da América do Sul. E então, estar nesse meio, se inserir, participar, fazer bons cursos, né? Eu estou muito feliz, eu sempre digo isso em todos os cursos que a gente faz, de ver brotando em vários locais do Brasil cursos de tecnologia de sementes.
Porque a gente só tinha isso ali nos grandes centros, né? Ali em Londrina, a gente tinha na Pelotas, a gente tinha em Lavras, na Exalc, né? E alguns outros locais. Né? Agora todo local está tendo um curso de especialização em sementes. Isso é muito bom, formar profissionais em sementes. Então participe de cursos, tenha um bom network e sebote. Vá trabalhar com isso. E quem está ganhando não é só o profissional que conseguiu o emprego, é o sistema produtivo como um todo, né? Claro. O pessoal do Bendito Agro, lá, colegas de podcast lá do Rio Grande do Sul, fizeram uma pergunta aí, eu vou repetir ela acho que já passou aí, ó. Se os inoculantes de longo prazo valem a pena, quantos dias é seguro ou ele perde eficiência? Essa tecnologia nova, né, Ricardo? É relativamente nova. Eu comecei a trabalhar com ela em 2014. Evoluiu bastante de lá para cá. Hoje a gente tem inoculantes que possuem protetores, né, chamado de longa vida, que possuem um pouco mais de compatibilidade com alguns produtos, e eles sim são muito viáveis. Agora, o prazo depende do tipo de armazenamento. A gente tem alguns trabalhos mostrando que quando a gente armazena lá no sementeiro é uma coisa, quando vai para o produtor é outra. Então, o produtor, as grandes fazendas têm investido, inclusive, no armazenamento de médio prazo, que o produtor quer receber a semente logo. É uma segurança que ele tem, obviamente, isso é uma obrigação nossa, de despachar a semente na melhor condição possível, e uma obrigação dele armazenar bem. Nós não podemos, como produtor de sementes, nos assegurar da armazenabilidade dele. Então tem muita gente já colocando as sementes em câmara fria até o plantio. Então tudo vai depender dessa interação. Os inoculantes de longa vida são bons, são excelentes. Nós evoluímos muito. A gente tem um protetor que a gente consegue entregar uma planta bem, com uma relação simbiótica muito boa com as bactérias, sem problema nenhum, desde que nós vamos ter que fazer a nossa parte também armazenando bem, certo? Então essa interação é importante. Agora o prazo não é longo prazo, a gente fala, não é tão longo assim. Quanto menor, melhor. Ela vai, né, decaindo com o passar do tempo. Perda de viabilidade, vai reduzindo o número de bactérias e aí chega na hora que você precisa do nitrogênio lá para a soja e ela demanda, é capaz de você não ter. A Aline comentou comigo hoje à tarde, ela está te mandando um abraço aqui, não sei se você lembra dela, ela estudou com você em Pelotas, ela falou, acho que fez mestrado, Aline Ferraz, de Sorriso. A gente fizemos algumas disciplinas juntos ali, nos conhecemos. Um abraço, Aline, que legal que você está aqui. Mais um colega aí, que deve ser uma colega, que não sei se é do Brasil ou não, ela está perguntando, está pedindo para comentar sobre o CV na deposição de sementes. Vamos chamar o Jader aí na jogada, que os dados estão com ele. Eu fiz uma preliminar aqui, eu estou com um pouco querendo fazer um ajuste fino na história de dupla, de falha. Esse negócio varia muito conforme o espaçamento de referência que eu tenho. Então, eu estou tentando mexer mais com coeficiente de variação. Então, nós fizemos um trabalhinho agora que está em processo, com uma quantidade de dados bastante grande, né? São mais de 2.000 espaçamentos. Então, a gente conseguiu reunir bastante coisa. E mostrou o seguinte: quando a gente avaliou, isso em condições bem controladas, a gente conseguiu esse coeficiente de variação, né, entre a distanciamento entre as plantas, entre 44 e até um pouquinho próximo de 70. Então, quando a gente teve o menor coeficiente de variação, a gente teve maiores produtividades em 2 genótipos. E é interessante, quando a gente botou o patamar ali, quando eu quero produtividade de 4.800 quilos por hectare, o coeficiente de variação na casa dos 40, 45, 46%. Quando eu fui aumentando o coeficiente de variação, minha produtividade foi lá para 3.300. Então, olha que interessante, né? Nós estamos falando de soja, não estamos falando de milho, não, de soja. Então, essas interações são muito importantes daqui para frente. Então, a soja tem que ser conduzida, né, o semeador, pensando como se fosse o milho. A gente já tem semente por número, já tem um PMS, a gente tem uma classificação boa. Se você não está prestando atenção na classificação de sementes, por favor, comece a prestar atenção. Lá na embalagem, o pessoal coloca 6, aí, o produtor de semente coloca 6,
avisa que intervalo que é, tá? Não é 6 cravado, não. Não é 6, não. Que intervalo que tu tá trabalhando. Qual que é abaixo e qual que é acima. É isso mesmo. Bela dica, viu? Por favor, vamos fazer o ajuste fino. Eu gosto de informar isso e ajuda bastante lá na tomada de decisão. Bela dica. Nós temos pouco tempo, 2 minutos, daqui a pouco aparece aí o reloginho, mas o Marcos Almeida, que é aluno aqui nosso da pós, trabalha lá em Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, especialista em sementes, ele está perguntando, Ricardo, se o teste de envelhecimento acelerado no laboratório faz diferença, deve ser para a soja, trabalhar com 48 ou 72 horas. Não é que faz diferença, são testes, né? É uma variação do mesmo teste, né? São coisas diferentes que a gente tem que interpretar de forma diferente. Não dá para comparar um 24 com 48 e um 72 horas. O tempo é muito importante quando a gente faz o envelhecimento ali. Principalmente a semente é fungo, viu? Principalmente, né? Então, assim, eu vou submeter o lote de sementes a um estresse muito maior. E eu costumo brincar, assim, muitas vezes eu falo assim, olha, essa história de vigor está muito mal contada. Quem trabalha com venda quer um número, as pessoas estão dando esse número e não estão sabendo dizer o que faz com esse número, tá? Então, se a gente comparar, eu tenho 90% de vigor na minha semente. Se eu não falar o teste, não tem sentido nenhum. Nenhum, exato. Porque se eu estou falando que eu tenho um de 70, num 72 horas, ele é muito melhor do que o 90, se for a primeira contagem. Ou pior, falar que tem 98% de viabilidade como se fosse vigor, né? É que viabilidade é bonito. É bonito, né? É algo. Bonito. A viabilidade, viabilidade. Então a gente precisa contar melhor essa história. Os 72 horas é bom lá no começo, no final, ali a gente não precisa ter lotes muito... Colocar sementes tanto estresse assim, não é tão necessário. Mas pode ser feito? Pode. Tu pode ter um sistema de controle de qualidade onde você põe um limite de um corte ali. Não tem problema nenhum. Mas tem que tentar interpretar melhor e comunicar melhor a questão de vigor para os nossos agricultores, porque eles estão cobrando da gente isso. Perfeito. Ricardo, faltam 20 segundos, vai acabar aqui. Quero agradecer de coração. Vamos marcar outras, porque sobraram perguntas aí. Mande no direct meu ou do Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. Pessoal aí, vários colegas de fora do Brasil agradecendo. É muito bom bater um papo. Deixo aí os últimos 5 segundos para você. Muito obrigado, boa safra a todos. Fico à disposição. Até mais.